Em qualquer relação, estabelecer limites não é apenas uma necessidade, é um aspecto fundamental para manter o respeito, a confiança e a individualidade. Os limites são essencialmente as linhas invisíveis que traçamos para definir a forma como esperamos ser tratados pelos outros. Permitem-nos preservar o nosso próprio espaço emocional e físico e, acima de tudo, garantem que somos tratados com o mesmo nível de respeito que oferecemos aos outros. No entanto, quando estes limites não são estabelecidos, especialmente nas relações entre homens e mulheres, a dinâmica pode mudar drasticamente. Isto leva frequentemente a situações em que a manipulação se pode instalar e os homens podem tornar-se vítimas de comportamentos que minam as suas necessidades, desejos e autoestima. O que significa quando um homem não estabelece limites com uma mulher? Quando um homem não estabelece limites claros, convida, sem querer, a comportamentos que podem levar ao desequilíbrio emocional. É aí que a dinâmica de poder se distorce. Para as mulheres que compreendem a subtil arte da manipulação, esta falta de limites é uma porta aberta. Na sua essência, sem limites, os homens têm maior probabilidade de se perderem na relação, dando mais do que recebem e comprometendo o seu próprio sentido de identidade. A ausência de limites numa relação não significa apenas tolerar comportamentos inadequados. Vai muito para além disso. Afeta a forma como um homem é tratado, a quantidade de trabalho emocional que acaba por realizar e o quão pouco pode receber em troca. Esta dinâmica pode levar a um cenário em que a mulher sabe exatamente como provocar um homem, sabendo que este estará constantemente à sua disposição, incapaz de dizer não. Isto nem sempre é feito com malícia, por vezes é não intencional, mas o resultado continua a ser o mesmo. Compreender a manipulação em relacionamentos. A manipulação começa geralmente como uma pequena semente. No início, pode parecer inofensiva, como uma brincadeira ou um pedido inocente. No entanto, sem limites, estas pequenas ações podem transformar-se em comportamentos manipuladores maiores. Uma forma fundamental de manipulação que muitas mulheres utilizam é a capacidade de criar dependência emocional. Sabem que, se mantiverem um homem emocionalmente envolvido, o seu sentido de identidade ficará ligado a elas. Por exemplo, uma mulher pode começar por explorar a disposição do homem para lhe agradar. Ela pode testar os limites dele com pedidos que o obriguem a sacrificar as suas próprias necessidades. Lentamente, ele pode começar a sentir-se mais como um instrumento para satisfazer as necessidades dela do que como um parceiro em pé de igualdade. Ela pode nem precisar de pedir essa atenção diretamente. O simples ato de o fazer sentir culpado por não estar presente para ela pode desencadear uma reação. Numa relação sem limites, estas manipulações emocionais podem tornar-se rotina. Sem um não claro, o homem fica com a sensação de que precisa de dizer sim a tudo, mesmo quando o seu conforto pessoal é comprometido. A ausência de limites permite-lhe manter o controle sobre a relação, direta ou indiretamente, fazendo com que esta haja de uma forma que esteja alinhada com os seus interesses. Esta é a manipulação na sua forma mais simples. A mulher não tem necessariamente de lhe dizer diretamente o que fazer. A mera influência que ela exerce sobre ele é já suficiente. O jogo emocional. O jogo emocional que se desenrola frequentemente em relações sem limites pode ser profundamente prejudicial para ambos os lados. Uma mulher manipuladora pode explorar os sentimentos de culpa, solidão ou até mesmo o desejo de afeto de um homem. Por exemplo, ela pode reter o afeto até conseguir o que quer, sabendo que ele procurará a sua aprovação. Isto pode ser particularmente eficaz porque os homens, tal como as mulheres, anseiam por validação emocional e aprovação das suas parceiras. As táticas manipuladoras exploram frequentemente estas vulnerabilidades. Se um homem não tiver autoconsciência suficiente para perceber estes padrões, pode ver-se constantemente a esforçar-se para atender às necessidades emocionais dela, muitas vezes negligenciando as suas próprias no processo. Pior ainda, esta manipulação emocional pode, por vezes, ser disfarçada de amor ou carinho.
As mulheres, que são geralmente mais intuitivas e atentas aos sinais emocionais, podem navegar com mestria por estas águas emocionais, criando uma ilusão de amor enquanto se aproveitam da incapacidade do homem em dizer não. Mas esta manipulação emocional é apenas o início. À medida que a relação continua sem limites claros, as táticas de manipulação tornam-se mais refinadas, tornando cada vez mais difícil para o homem perceber o que está a acontecer até que esteja profundamente envolvido numa dinâmica tóxica. A manipulação nem sempre se apresenta como os cenários vilanescos e dramáticos que vemos nos filmes ou na TV. Muitas vezes, ela é subtil, infiltrando-se na relação aos poucos, testando os limites do homem gradualmente. As mulheres que manipulam homens que não estabelecem limites são especialistas em testar esses limites de formas que parecem pequenas à partida, mas que eventualmente se transformam em padrões de controlo. A fase de teste. Uma das primeiras formas de uma mulher manipuladora testar os limites de um homem é fazendo pequenos pedidos que parecem inofensivos à primeira vista, mas que, na verdade, são uma forma de ver o quanto ele está disposto a ceder. Estes testes geralmente começam de forma inocente. Ei, podes levar isto para mim? Ou, eu sei que estás ocupado, mas podemos falar um pouco? Estes pedidos podem não parecer merecedores de hesitação, mas se um homem está constantemente a dizer sim, sem considerar as suas próprias necessidades, isso indica que não está a estabelecer os limites necessários para um relacionamento saudável. Com o tempo, estes pequenos pedidos intensificar-se-ão. Inicialmente, ela pode pedir a ajuda dele para assuntos triviais, coisas que não exigem muito do seu tempo ou energia. Mas, à medida que a sua disponibilidade para ajudar se torna evidente, os pedidos tornam-se maiores e mais invasivos. Pode ser algo como ela precisar que ele cancele os planos para estar com ela, ou até mesmo esperar que ele priorize as suas necessidades emocionais em detrimento das responsabilidades profissionais. Este é o estágio inicial da manipulação, a lenta, porém constante, flexibilização da vontade dele. Manipulação por culpa. Outra técnica comum utilizada para manipular homens sem limites é a manipulação por culpa. Se uma mulher sabe que pode controlar as emoções de um homem, explorará essa vulnerabilidade para conseguir o que quer. Por exemplo, ela pode dizer algo como: "Não acredito que não tenhas pensado em como eu me sentiria", ou "Sempre estive aqui para ti, mas agora que preciso, não estás por perto". Estes tipos de afirmações são formas súbites de o fazer sentir-se culpado por priorizar qualquer coisa que não seja ela. Não importa se o pedido é razoável, o objetivo é fazê-lo sentir que está a fazer algo de errado por não ceder às necessidades dela. Quando um homem cai nesta manipulação emocional, começa a questionar as suas decisões. Pode até questionar as suas próprias prioridades e começar a sentir que está sempre a falhar com ela de alguma forma. Este sentimento de culpa pode levar a um ciclo em que o homem está constantemente a tentar agradar-lhe, dando mais do que deveria e recebendo menos em troca. Quanto mais sucumbe às manipulações emocionais, mais perde o controle das suas próprias emoções e decisões. Fazendo-se de vitimização. Outra estratégia de manipulação é fazer-se de vítima. Esta tática é especialmente eficaz quando a mulher sabe que pode despertar no homem o desejo de resolver problemas ou de proteger os outros. Ela pode exagerar os seus problemas ou dificuldades para obter simpatia e fazê-lo sentir-se responsável pelo seu bem-estar. Por exemplo, ela pode dizer: "Não sei o que faria sem ti", ou "Tenho passado por tanta coisa ultimamente que não sei como lidar com tudo". O objetivo é fazê-lo sentir que é o único que a pode salvar. Esta mentalidade de vítima pode ser incrivelmente desgastante, pois obriga o homem a assumir um trabalho emocional pelo qual não deveria ser responsável. No início, pode parecer um problema pequeno, uma simples oferta para ouvir ou dar apoio. Mas quando este comportamento se repete, torna-se um sorvedouro constante da sua energia, deixando-o emocionalmente exausto. Pior ainda, a mulher pode nunca reconhecer ou apreciar o esforço que ele está a fazer.
o que só aprofunda a sua frustração e sensação de desequilíbrio emocional. Ultrapassar limites com exigências físicas e emocionais. Com o passar do tempo, e se o homem não tiver estabelecido limites claros, ela pode começar a ultrapassá-los ainda mais. Nesta fase, começam a surgir as exigências físicas e emocionais. É quando uma mulher manipuladora pode começar a esperar que ele comprometa o seu próprio espaço, tempo pessoal, ou até mesmo as suas relações com os outros. Por exemplo, ela pode exigir que ele passe todos os fins de semana com ela, não deixando espaço para os seus passatempos, amigos ou família. Ela também poderia insistir em partilhar cada detalhe da vida pessoal dele, essencialmente cortando-lhe a independência. A questão principal é que estas exigências geralmente não são agressivas de forma explícita no início. Em vez disso, vêm disfarçadas de querer estar perto ou querer partilhar tudo. A pressão subtil torna mais difícil para o homem dizer não, pois não quer parecer indiferente ou distante. Mas o que começa por ser um desejo de proximidade pode rapidamente transformar-se numa perda de autonomia, onde o homem sente que não pode tomar decisões sem a aprovação dela ou sem se sentir culpado pelas suas escolhas. À medida que uma relação progride, uma das consequências mais insidiosas da falta de limites é o desenvolvimento da dependência emocional. Isto ocorre quando um dos parceiros, geralmente o homem neste cenário, se torna cada vez mais dependente da aprovação e validação emocional da mulher, especialmente quando não expressa as suas próprias necessidades emocionais. O resultado é uma dinâmica em que o homem procura constantemente a aprovação da mesma, muitas vezes em detrimento do seu próprio bem-estar. Dependência emocional e procura de validação. Quando um homem não estabelece limites, cai frequentemente na armadilha de procurar a validação da parceira a qualquer custo. A dependência emocional pode fazer com que o homem sinta que o seu valor está diretamente ligado ao quanto lhe pode dar, seja tempo, atenção ou energia emocional. Ela torna-se o centro do seu mundo e, sem a aprovação dela, ele sente-se incompleto. Neste cenário, ele irá priorizar as necessidades dela em detrimento das suas, acreditando que mantê-la feliz é a única forma de se sentir seguro na relação. Esta dependência manifesta-se de diversas formas. Pode preocupar-se constantemente com a felicidade dela, sentir-se culpado por não corresponder às suas expectativas ou desdobrar-se para lhe agradar, mesmo que isso signifique sacrificar os seus próprios valores ou desejos. Torna-se hiperconsciente dos seus estados de espírito e ações, ajustando constantemente o seu comportamento para evitar conflitos ou desaprovação. Esta falta de autonomia é sufocante, mas o homem muitas vezes não a reconhece como um problema, até que o custo emocional se torna insuportável. A armadilha da culpa. Outra tática utilizada em relações manipuladoras sem limites é o uso estratégico da culpa. As mulheres que manipulam os homens desta forma são geralmente excelentes a fazê-los sentir culpados por coisas que não são necessariamente culpa deles, quer se trate de um pequeno mal-entendido ou de uma divergência legítima de opinião. A manipulação emocional é utilizada para o fazer sentir responsável pelo estado emocional dela. Frases como "não te importas comigo" ou "faço sempre tudo por ti e é assim que me tratas" são carregadas de emoção e criadas para o fazer sentir-se culpado. Estas afirmações insinuam que, se ele não corresponder às exigências dela, estará a falhar como parceiro. A culpa que se segue é avassaladora, especialmente quando é utilizada com tanta habilidade. Mesmo que o homem saiba que tem todo o direito de manter os seus próprios limites, sente-se dividido pela manipulação e pela pressão constante para priorizar os sentimentos dela em detrimento dos seus. Com o tempo, esta culpa vai se acumulando e o homem começa a questionar as suas próprias ações e motivações. O que começa como um incidente isolado transforma-se num padrão habitual, em que ele se sente na obrigação de compensar as suas falhas, sendo mais complacente ou cedendo aos pedidos dela. A manipulação emocional torna-se uma forma de o manter emocionalmente envolvido,
muitas vezes ao ponto de ele acreditar que não é digno de felicidade a menos que se esforce constantemente para satisfazer as necessidades dela. O medo da rejeição. O medo da rejeição é outra ferramenta poderosa utilizada pelas mulheres que manipulam os homens sem limites. Em muitos casos, a mulher compreende que, ao negar afeto, atenção ou aprovação, pode fazer com que o homem faça quase tudo o que ela deseja. Cria-se assim uma dinâmica em que o homem vive constantemente com medo de perder o amor ou a aprovação dela. Na tentativa de evitar essa rejeição, torna-se cada vez mais submisso, mesmo em detrimento próprio. A ideia de não ser amado ou desejado pela parceira é profundamente dolorosa para qualquer pessoa, e as mulheres que manipulam homens sem limites usam este medo como forma de pressão. Quando ela retém afeto ou usa um comportamento frio como forma de castigo, o homem fica desesperado para recuperar a sua aprovação. Este ciclo de recompensa e punição, dar afeto quando ele cede e retirá-lo quando não o faz, reforça a dependência emocional do homem em relação a ela, mantendo-o num estado perpétuo de tentar satisfazer as suas necessidades sem nunca se sentir verdadeiramente seguro. Nesta situação, a capacidade do homem se impor, expressar as suas opiniões ou mesmo afirmar as suas necessidades fica comprometida. O medo da rejeição tolda o seu julgamento e ele torna-se disposto a sacrificar o seu bem-estar emocional e mental apenas para evitar conflitos ou rejeição. Infelizmente, isto só reforça o comportamento manipulador, à medida que a mulher se torna consciente do poder que exerce sobre ele. O preço emocional. O preço emocional para um homem que permanece numa relação onde os limites não são estabelecidos pode ser imenso. Com o tempo, o ciclo constante de manipulação, culpa e dependência emocional leva a uma sensação de esgotamento emocional. Começa a perder o sentido de autoestima e a capacidade de tomar decisões de forma independente. A necessidade constante de procurar validação por parte da parceira leva à diminuição da autoestima e começa a sentir-se preso num ciclo de dar sem receber, de estar emocionalmente exausto, mas nunca totalmente valorizado. Uma vez que a dependência emocional e a culpa do homem são efetivamente cultivadas, as táticas de manipulação tendem a intensificar-se, muitas vezes sem que ele se aperceba. Os testes subtis, a manipulação emocional e os jogos emocionais transformam-se em formas mais explícitas de controlo. É aqui que a relação começa a parecer menos uma parceria e mais uma luta de poder, com um parceiro a exercer uma influência crescente sobre o outro. A erosão dos limites pessoais. À medida que o comportamento manipulador continua, os limites pessoais do homem, precisamente aquilo que protegeria o seu bem-estar emocional, físico e mental, começam a deteriorar-se. Inicialmente, o homem pode sentir algum desconforto quando lhe pedem para sacrificar o seu tempo, espaço ou necessidades em prol da mulher. No entanto, sem a capacidade de dizer não, perde gradualmente a capacidade de proteger os seus próprios limites. A linha entre o que ele precisa e o que ela quer torna-se tênue e ele vê-se cada vez mais a viver para satisfazer as necessidades dela em vez das suas próprias. Por exemplo, os seus amigos podem convidá-lo para uma viagem de fim de semana, mas ele cancela porque ela está a passar por um momento difícil e precisa do seu apoio emocional. Este é o início da manipulação emocional. Pode parecer inofensivo, mas, com o tempo, estes pequenos sacrifícios acumulam-se, levando-o a negligenciar os seus próprios desejos, a sua vida social e o seu autocuidado. Ao início, ele pode acreditar que está a ser um bom parceiro ao priorizar as necessidades dela, mas com o passar do tempo, começa a perder as suas paixões e a sua independência. Eventualmente, ele pode nem reconhecer quem era antes de tudo isto começar, uma vez que a sua vida gira em torno de satisfazer as exigências emocionais dela. A erosão dos limites leva o homem a tornar-se emocionalmente dependente, isolado e desequilibrado. O controlo. Através da retenção. Uma mulher manipuladora pode também utilizar a retenção como estratégia de controlo.
Negar afeto, atenção ou intimidade é uma ferramenta poderosa no arsenal do manipulador. Ao reter estes componentes essenciais da relação, obriga-o a conquistar a sua aprovação e afeto, mantendo-o constantemente em alerta e competindo pelo seu amor e validação. Isto pode assumir muitas formas. Por vezes, é o tratamento de silêncio, em que ela não comunica com ele ou o ignora até que ele prove que é digno da sua atenção. Outras vezes, é a recusa física. Ela recusa-se a ter intimidade até que ele corresponda às suas exigências. A retenção é uma tática que o mantém constantemente à procura, nunca satisfeito, tentando sempre reconquistar a sua confiança. E cada vez que tenta aproximar-se, pode encontrar novas barreiras emocionais ou resistência, tornando ainda mais difícil libertar-se deste ciclo. Este método de controlo não manipula apenas o homem emocionalmente, também explora os seus medos. Pode temer perdê-la completamente ou ser rejeitado. A incerteza constante e a dinâmica de aproximação e afastamento obrigam-no a agir de formas que normalmente não agiria, sacrificando as suas necessidades apenas para recuperar sua aprovação ou afeto. Quanto mais dá, menos recebe, o que o deixa emocionalmente falido e dependente do fluxo imprevisível de afeto dela. Isolamento e controlo. À medida que a relação progride, o homem pode perceber que se está a isolar cada vez mais dos seus amigos, familiares e atividades que antes lhe davam prazer. Esta é outra forma subtil de controlo. A mulher manipuladora pode sugerir, de forma subtil ou não tão subtil, que ele passe mais tempo com ela e menos tempo com os seus entes queridos. Ela pode criticar os seus amigos ou familiares, chamando-os de pouco solidários ou acusando-os de tentarem intrometer-se entre eles. Quanto mais isolado estiver, mais depende dela para obter apoio emocional. A manipulação torna-se ainda mais eficaz quando não existem outras influências externas para desafiar o seu comportamento. Com o seu círculo social a diminuir e a sua dependência emocional a aumentar, a autoestima do homem fica totalmente ligada à relação. Este tipo de isolamento gera insegurança, pois ele começa a sentir que a sua única fonte de validação vem dela. À medida que o isolamento se aprofunda, ele pode ver-se a perder o contato com a sua verdadeira essência. Os seus passatempos, paixões e amizades vão aos poucos ficando em segundo plano, enquanto a sua relação com ela se torna o foco principal. Pode até sentir que é incapaz de viver sem ela, temendo que, se não corresponder às suas necessidades e expectativas, a perderá para sempre. Quanto mais isolado estiver, mais suscetível se tornará a novas manipulações. A perda da autoestima. O preço final de não estabelecer limites é a perda gradual de autoestima. Um homem que é constantemente manipulado, pressionado pela culpa e emocionalmente esgotado, começa a ver-se através das lentes das necessidades e expectativas da sua parceira, em vez das suas próprias. Com o tempo, isto leva a uma perda de confiança, à medida que começa a sentir-se inadequado ou incapaz de corresponder às suas exigências cada vez maiores. Uma vez que a dependência emocional e a culpa do homem são efetivamente cultivadas, as táticas de manipulação tendem a intensificar-se, muitas vezes sem que ele se aperceba. Os testes subtis, a manipulação emocional e os jogos emocionais transformam-se em formas mais explícitas de controlo. É aqui que a relação começa a parecer menos uma parceria e mais uma luta de poder, com um parceiro a exercer uma influência crescente sobre o outro. A erosão dos limites pessoais. À medida que o comportamento manipulador continua, os limites pessoais do homem, precisamente aquilo que protegeria o seu bem-estar emocional, físico e mental, começam a deteriorar-se. Inicialmente, o homem pode sentir algum desconforto quando lhe pedem para sacrificar o seu tempo, espaço ou necessidades em prol da mulher. No entanto, sem a capacidade de dizer não, perde gradualmente a capacidade de proteger os seus próprios limites. A linha entre o que ele precisa e o que ela quer torna-se tênue, e ele vê-se cada vez mais a viver para satisfazer as necessidades dela em vez das suas próprias. Por exemplo,
Os seus amigos podem convidá-lo para uma viagem de fim de semana, mas ele cancela porque ela está a passar por um momento difícil e precisa do seu apoio emocional. Este é o início da manipulação emocional. Pode parecer inofensivo, mas com o tempo, estes pequenos sacrifícios acumulam-se, levando-o a negligenciar os seus próprios desejos, a sua vida social e o seu autocuidado. Ao início, ele pode acreditar que está a ser um bom parceiro ao priorizar as necessidades dela, mas, com o passar do tempo, começa a perder as suas paixões e a sua independência. Eventualmente, ele pode nem reconhecer quem era antes de tudo isto começar, uma vez que a sua vida gira em torno de satisfazer as exigências emocionais dela. A erosão dos limites leva o homem a tornar-se emocionalmente dependente, isolado e desequilibrado. O controlo. Através da retenção. Uma mulher manipuladora pode também utilizar a retenção como estratégia de controlo. Negar afeto, atenção ou intimidade é uma ferramenta poderosa no arsenal do manipulador. Ao reter estes componentes essenciais da relação, obriga-o a conquistar a sua aprovação e afeto, mantendo-o constantemente em alerta e competindo pelo seu amor e validação. Isto pode assumir muitas formas. Por vezes, é o tratamento de silêncio, em que ela não comunica com ele, ou o ignora até que ele prove que é digno da sua atenção. Outras vezes, é a recusa física. Ela recusa-se a ter intimidade até que ele corresponda às suas exigências. A retenção é uma tática que o mantém constantemente à procura, nunca satisfeito, tentando sempre reconquistar a sua confiança. E cada vez que tenta aproximar-se, pode encontrar novas barreiras emocionais ou resistência, tornando ainda mais difícil libertar-se deste ciclo. Este método de controlo não manipula apenas o homem emocionalmente, também explora os seus medos, pode temer perdê-la completamente ou ser rejeitado. A incerteza constante e a dinâmica de aproximação e afastamento obrigam-no a agir de formas que normalmente não agiria, sacrificando as suas necessidades apenas para recuperar sua aprovação ou afeto. Quanto mais dá, menos recebe, o que o deixa emocionalmente falido e dependente do fluxo imprevisível de afeto dela. Isolamento e controlo. À medida que a relação progride, o homem pode perceber que se está a isolar cada vez mais dos seus amigos, familiares e atividades que antes lhe davam prazer. Esta é outra forma subtil de controlo. A mulher manipuladora pode sugerir, de forma subtil ou não tão subtil, que ele passe mais tempo com ela e menos tempo com os seus entes queridos. Ela pode criticar os seus amigos ou familiares, chamando-os de pouco solidários ou acusando-os de tentarem intrometer-se entre eles. Quanto mais isolado estiver, mais depende dela para obter apoio emocional. A manipulação torna-se ainda mais eficaz quando não existem outras influências externas para desafiar o seu comportamento. Com o seu círculo social a diminuir e a sua dependência emocional a aumentar, a autoestima do homem fica totalmente ligada à relação. Este tipo de isolamento gera insegurança, pois ele começa a sentir que a sua única fonte de validação vem dela. À medida que o isolamento se aprofunda, ele pode ver-se a perder o contato com a sua verdadeira essência. Os seus passatempos, paixões e amizades vão aos poucos ficando em segundo plano, enquanto a sua relação com ela se torna o foco principal. Pode até sentir que é incapaz de viver sem ela, temendo que, se não corresponder às suas necessidades e expectativas, a perderá para sempre. Quanto mais isolado estiver, mais suscetível se tornará a novas manipulações. A perda da autoestima. O preço final de não estabelecer limites é a perda gradual de autoestima. Um homem que é constantemente manipulado, pressionado pela culpa e emocionalmente esgotado, começa a ver-se através das lentes das necessidades e expectativas da sua parceira, em vez das suas próprias. Com o tempo, isto leva a uma perda de confiança, à medida que começa a sentir-se inadequado ou incapaz de corresponder às suas exigências cada vez maiores.